Obrigado, Samuel, foi muito legal. Bom, vamos ver se eu me adapto a falar nesse microfone, né? Me falaram que você tem que apontar ele para a boca. E às vezes eu falo assim, assim, assim. Mas presta atenção que a voz vai chegar até você, amém? Amém. Glória a Deus. Que dia maravilhoso, o Dia das Mães. Um dos dias mais emocionantes do ano, na minha opinião, né? Não sou mãe, mas sou pai. E pai também é mãe quando a mãe não está perto, e mãe também é pai quando o pai não está perto. Então a gente sabe um pouquinho de tudo. Qual pai aqui nunca trocou fralda? Qual pai aqui nunca esquentou uma madeira? Qual pai aqui nunca fez massagem na hora da cólica? Então todos nós sabemos muito bem como funciona o papel de mãe, né? Então nós realmente honramos todas vocês, amém? Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Uma mensagem muito legal que Deus colocou no meu coração, que eu vou tentar ser super breve, que tem a ver com duas coisas. São dois pontos que nós vamos compartilhar aqui. E o primeiro ponto que nós vamos falar são tipo aquelas, sabe aquelas verdades que toda mãe precisa ouvir de tempos em tempos? É isso que nós vamos compartilhar hoje. Aquela verdade que toda mãe tem que ouvir de tempos em tempos. Se você ainda não é mãe, você pode expressar um pouco daquilo que vai ser compartilhado aqui com a sua própria mãe. Então assim, diz o seguinte: você não precisa, você que é mãe, entenda que você não precisa ser perfeita para ser amada. Nenhuma mãe aqui precisa acertar o tempo todo para ser amada, correto? Eu quero que todas vocês saibam e tenham aquele ufa mesmo, sabe? Que é completamente ok não ser ok o tempo todo. Seus filhos não vão deixar de amar você quando você espanar. Seus filhos não vão deixar de amar você, gostar de você e estimar você. A gente viu aqui no vídeo, a gente viu aqui como é que foi tudo isso. Mas essa é a ideia. Bom, qual mãe nunca se sentiu frustrada aqui? Existe alguma mãe aqui que levantou a mão antes, que é mãe, que nunca se sentiu frustrada? Seja com a amamentação, né? Eu lembro quando o Joshua nasceu, nós tivemos assim muito estresse. Porque, será que ele está pegando direito? Será que ele está se alimentando? Será que... E a gente ficou frustrado muito tempo. Minha esposa ficou muito frustrada. Lembro de momentos que ela até chorou. Então assim, seja na correção, quando o filho faz uma malcriação, às vezes a gente se frustra. Às vezes a mãe se frustra na questão de dar comida para o filho não quer comer, você tenta fazer o filho comer, mas é aquela coisa, faz aquela bagunça, aquela meleca. A gente se... será que eu agasalhei muito meu filho? Será que eu agasalhei de menos meu filho? A gente fica com aquela preocupação, às vezes aquela frustração quando a gente erra a roupa. E o choro do bebê, né? Encontrar um pediatra, gente, é uma coisa muito difícil. Quem é mãe, pai aqui, não indica, aí você vai e você não gosta. Nós fomos atrás uns 3, 4 até acertar. A gente chegou num pediatra oriental, né, asiático, olhinho puxado, bem sério, não brincou com a criança, não foi carinhoso nem nada com ele ali em cima, tira a roupa. O bebê chora por 5 motivos. O bebê tem muito sono. O bebê tem sono. O bebê, ele chora por incômodo. O bebê chora porque ele tem fome, porque ele tem muita fome. Se alguma mãe aqui foi nesse pediatra, ela já sabe de quem eu estou falando. Porque ele repete para todas as mães pelas próximas 5 consultas seguidas. Então a gente já terminava a frase do doutor. Ele chora por sono. Ele começava, a gente já terminava. Tá, doutor, você já falou isso da outra vez, e da outra vez, e da outra vez. Nós já entendemos. Mas não é fácil, e a gente como pai, como mãe, as mães se frustram muito. E uma das áreas que as mães se frustram é a área da insegurança. Qual mãe nunca se sentiu capaz? Depois que nasceu o seu filho, você, principalmente as mães de primeira viagem, essa mensagem também serve para você que ainda vai ser mãe, tá? Se é casada, está planejando ter um bebê, ou você ainda é solteira, mas sabe que vai casar um dia, sabe que vai ser mãe, você pode também aplicar esses princípios para a sua vida e entender como eles são, porque é a real. Hoje nós vamos jogar a real, beleza? Então, frustração da insegurança. Aquelas vozes na cabeça, você não vai dar conta. Aquelas vozes que traz aquela complicação. E aí, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E a insegurança, ela gera dúvida, e a dúvida nos aprisiona. Mas eu quero ensinar um antídoto para você. O antídoto é a confiança. A confiança que você pode buscar em Deus.
Se você é mulher e você é mãe, foi porque Deus te chamou para ser mãe. E quando Deus chama, Ele capacita. Mesmo no meio das suas inseguranças, você pode pegar Deus, eu não consigo, que é o que a insegurança diz. Mas você pode mudar uma chavinha dentro de você e dizer assim: Deus, mostra-me como. Eu não consigo como mãe fazer tudo certo o tempo todo. Eu não consigo como mãe ajudar meu filho do jeito que eu deveria, ensinar meu filho do jeito que eu deveria, inspirar meu filho do jeito que eu deveria. Mas Deus, Tu sabe, me ensina-me como que eu possa fazer isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 17. Essa mensagem também serve para os pais, tá? Você que é pai, não se exclua. 17:7. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Olha a promessa de Deus aqui. Homem significa homem e mulher. Quando nossa confiança está no Senhor, a gente vai ser, nada vai nos mover. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, recebe nutrientes o tempo todo. Sua folha não murcha e você sempre dá fruto. Você sempre entrega aquilo que precisa ser entregue. Não é uma boa promessa? Então tire os olhos de si mesmo. Tire os olhos das suas incapacidades e coloque os olhos em Deus, que é aquele que supre todas as coisas que você precisa. Amém? Amém. Então, vamos parar de nos frustrar com a nossa insegurança e ligar a chavinha da confiança. Segundo ponto que eu queria falar para vocês aqui é frustração da comparação. Como que funciona isso? Imagina você mãe, você mulher, você está em casa, liga a televisão, você chegou do trabalho e lá está aquela propaganda. Aí vem aquele sonzinho, né, de passarinhos cantando do lado de fora. Aí a câmera vai mostrando a filmagem, mostra aquela casa linda, aquele jardim, aquela entrada, mostra lá tudo arrumadinho, mostra tudo limpinho, mostra tudo ajeitadinho, aquela casa bonita, aquela casa grande, naquele bairro chique que você sempre sonhou em morar. E aí vem assim a mulher, assim, uma moça magra, bonita, esbelta. De repente vem 3 crianças assim, todas bem penteadas, todas bem vestidas, todas educadas, comportadas. Aí você fala: poxa, ela é mãe de 3 filhos, magra desse jeito, com cabelo bonito desse jeito, mora numa casa linda, organizada, sem brinquedo. Aí você começa a olhar a sua, você começa a olhar a sua casa, você começa a olhar seus filhos, com a rebelinha aqui, com aquela catotinha desse lado. E aí você começa a se olhar no espelho, 2, 3 patas, às vezes 5 quilos, né? Um pouquinho acima do peso. E aí você... Aí para piorar, vem o marido. O marido chega no carrão, todo bonitão, alto, forte, não sei o que lá. Oi, honey, já dá-lhe um beijo na boca. Aí tu fala: meu Deus. Gente, isso não existe. Amém? É propaganda enganosa. Eu duvido que tenha uma família aqui que tem filhos e não tenha casa bagunçada. Eu duvido que não tenha uma mãe aqui, né, que não vai engordar um pouquinho depois que tem 2, 3 filhos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que não tem problema não estar com tudo em cima. Você continua sendo amado e estimado. Amém. Então não se frustre com a trama da comparação. Fica gritando dentro de nós esse negócio. A comparação, ela é tão perigosa. Ela é tão perigosa porque ela gera o descontentamento, porque você começa a ver o que os outros têm e o que você está em falta, e você acaba sendo ingrato pelas coisas que você já tem. Você começa só olhando aquilo que você não tem. E aí aquele desapontamento se transforma, né? O descontentamento se transforma num desapontamento, e o desapontamento se transforma numa desilusão.
E aí você cai exatamente numa cilada que o inimigo preparou para você bonitinho. Então não se compare com ninguém. Aprecie aquilo que Deus já te deu. Amém. Também não tente ler Provérbios 31 e se comparar àquela mulher de Provérbios, tá, gente? Porque é deprimente. Aquela mulher faz tudo. Tem negócios, é empresária, ela cuida dos filhos, acorda cedo, dorme tarde. Meu, a mulher morre. Sabe como fazer tudo aquilo ao pé da letra de Provérbios 31? Não sei se alguém aqui nunca leu. Gente, ali é um padrão high standard level. Entendeu? Então assim, vai gerar frustração. E é totalmente ok você não ser 100% perfeito. Amém? Glória a Deus. Quem aqui já se transformou numa mamãe monstro? Terceira frustração que muitas mães passam é a frustração da mãe monstro. Como que funciona isso, né? Você chega em casa do trabalho super cansada, a maioria das mães hoje trabalha fora, então você chega cansado em casa, né, tudo assim, né, arrumadinho. Foi dia de diarista. Nossa, quando a diarista vai em casa, a faxineira na nossa casa era lundinha. Nossa, o cheiro é diferente. Você entra, tudo limpinho, tudo cheiroso, as roupas passadas, né, a casa fica, ela adora, ela tem faniquito de lavar roupa, né, a nossa faxineira. Então ela lava a roupa, aí você chega em casa com aquele cheiro daquele amaciante. Do amaciante pela casa, tudo limpinho. Aí a mãe chega em casa, pega esse dia, tudo arrumadinho, que prazer que ela tem. Ela pega as crianças na escola, tá, criançada, a mamãe vai tomar um banho, vocês fiquem aí brincando, o papai já está chegando. E aí ela entra no banho. Do banho ela já começa a ouvir a gritaria, as crianças brincando de luta na sala. E aí o que acontece? Se você tem 2 filhos homens, a gente já estava imaginando, o nosso próximo filho for homem, meu amigo, o que a gente viu aqui no teatrinho, da luta de boxe, vai rolar em casa. Já rola eu com o Joshua, então imagina quando tiver, vai ser 3. Então assim, eu fico imaginando aquela mãe tomando banho naquele momento zen, aquele momento relax, aquele momento com ela mesma, e aí ela começa a ouvir a gritaria, aquela neura já começa a entrar nela. Eles estão bagunçando. A casa está arrumadinha. Nós pagamos R$100 para a diarista deixar isso ali. Eu não acredito que está acontecendo aqui. Aí você já não, aquele teu momento zen do banho já não está mais zen. Você já quer acabar logo para ver o que está acontecendo. Aí a mãe sai com a toalha amarrada ainda, e ela olha as crianças brincando de caderno na parede. Nossa. Meu Deus. Aquela gritaria. Os brinquedos já todos esparramados pelo chão. Ao invés da criança brincar no quarto, ela gosta de brincar na sala. Aí tá tudo na sala espalhado, aí a mãe começa. Paulo Gustavo! Tava vendo aquele filme Minha Mãe é uma Peça, e aí eu me lembrei dela. Aí você se transforma naquele monstro, começa a gritar com seus filhos, chacoalhar tudo, acaba com a tua noite, você não vai mais curtir seu marido quando ele chegar em casa, você já vai dormir emburrado, você vai dar um chacoalhão nas crianças, vai pôr todo mundo para a cama de bunda quente e pronto, você se transformou na mãe. Aí o que acontece? Você quando acaba aquele momento, né, você para pensar e você se arrepende. Fala, meu Deus, acho que eu extrapolei. Por que eu fiquei tão irritada? Eles são crianças. Isso tem a ver com expectativas. As nossas expectativas, quando elas não são realistas, elas nos ajudam a nos transformar naquilo que não queremos. Então, eu ouvi uma coisa de uma mãe que frequentou nossa igreja há um tempo, uma pessoa fantástica, ela é psicóloga. E ela também é pastora, o marido dela também é pastor, foram membros da nossa igreja por um tempo e agora estão lá em Uberaba, Irlândia. E ela falou uma coisa assim sobre o filho dela, que tinha 10 anos na época, que ela dava responsabilidade para os filhos e os filhos ajudavam nas tarefas de casa, que isso é muito bom, você já pode fazer isso, o Joshua já tem algumas tarefinhas na nossa casa. Mas você tem que alinhar suas expectativas com a idade e capacidade do seu filho. Aí ela chegou para mim e falou assim, hoje o Davi lavou louça. Aí eu cheguei e pensei, nossa, ele lava bem? Olha o que ela me respondeu, ele lava muito bem para uma criança de 10 anos.
Pode ter ficado restinho de molho de tomate no prato. Um copo talvez não ficou tão limpo. Mas a real é que ele já está aprendendo. E a expectativa da mãe dele estava alinhada à idade do filho. Quais são as chances dessa mãe se tornar uma mãe monstro se ela já tem as expectativas alinhadas conforme a maturidade dos seus filhos? Então essa é uma lição para nós como pais, para nós como mães, de alinhar nossas expectativas de acordo com o nível de maturidade das crianças. É normal uma criança de 2 anos se espernear quando ela quer muito uma coisa e você não deixar. Ela vai se espernear, ela vai gritar. Uma vez eu e minha esposa, a gente estava indo para o Havaí, para uma conferência da nossa igreja. Aí já estava para chegar, quando o capitão, o piloto, pede para todo mundo afivelar os cintos, que vai entrar em descida, mas ele fala que descida, mas ainda demora meia hora para o avião descer. Então uma criança começou a berrar, de se espernear, porque ela não queria pôr o cinto de jeito nenhum. Ela queria sair, ela não sei se ela queria ir no banheiro, não sei o que aquela menina queria, mas era ensurdecedor o barulho. E a gente ficou aquela meia hora com aquela menina gritando. Nós ainda não éramos pais, e a gente tentava não olhar feio para os pais, mas muita gente olhou feio, muita gente que não tem filho. Depois que você tem filho, você entende tudo. Você fala, eu poderia estar naquele lugar. E aquela criança berrava, e os pais tentando resolver a situação, mas não podia se levantar, era um moço, não permitia que ele se levantasse, e teve que ficar com aquela criança berrando até o avião pousar. Então, é completamente normal, para a idade daquela criança, em alguns momentos, ter aquele tipo de comportamento. E nós pais temos que nivelar as nossas expectativas e aprender a lidar da melhor maneira possível com essas coisas. Não esperar que uma criança de 5 anos, uma criança de 2 anos se comporte como uma de 5, e aí por diante. Derramar bebida na mesa. Eu lembro quando eu era pequeno, assustava meu pai de tal forma, derrubava Coca-Cola. Tinha mania, todo sábado, aquele almoço de família, derrubava alguma coisa. Tinha mania. No café da manhã era o todinho, na hora do almoço era a Coca, e à noite era o suco. Então assim, mas é normal uma criança que está aprendendo, a ter aquela coordenação motora, derrubar as coisas um pouquinho. E a gente, como pai, tem que alinhar essas nossas expectativas. Amém? Então ajuste suas expectativas, porque você vai se dar muito bem e vai evitar de se tornar uma mãe monstro com muito mais regularidade. Não que haja exceções, às vezes você vira mesmo, não tem jeito. Mas, glória a Deus, seus filhos não vão deixar de amar você. Power, né? Bom, eu quero compartilhar com vocês o que uma igreja lá nos Estados Unidos fez. Eles chamaram algumas mães da igreja para elas darem um relatório, assim, das frustrações delas, de como elas se enxergavam. Aí as mães começaram a falar o seguinte: olha, eu sou perfeccionista demais. A outra falou, eu tenho dúvidas e insegurança acerca das minhas habilidades. A outra mãe chegou e falou assim, eu tenho dificuldade com o meu temperamento. Eu não sei como reagir diante de certas situações. A outra falou, eu adoraria ter mais tempo para sentar e simplesmente poder ouvir melhor meu filho. Eu adoraria ter mais confiança em mim mesma. E a campeã de todas as reclamações e frustrações, o que vocês acham que era? Não falei ainda. Começa a cantar. Hã? Paciência. Essa foi campeã. A maioria das mães fala paciência. Tem um problema com paciência. Assim, uma atrás da outra. Aí depois, eles mandaram as mães embora e chamaram seus filhos. Aí perguntaram o que os filhos achavam de suas mães. Aí foi o que a gente viu aqui nesse vídeo. A mesma coisa. A minha mãe é linda. Ela faz várias comidinhas para mim. Aí a outra criança chegou assim, ela é engraçada. Eu amo ficar abraçada com ela. Aí outra criança veio e falou assim, ela é única, por isso eu a amo tanto. Aí outro menininho chegou e falou assim, ela faz uma panqueca alucinante. Eu amo o espaguete que ela faz. Aí a outra falou assim, minha mãe é minha heroína, ela é demais, ela cuida de mim, eu sei que ela sempre me amará para todo sempre. Então e por aí vai. Então, como o seu filho te enxerga é diferente de como você se enxerga.
Eu queria desafiar você a começar a se ver como seu filho te vê, como ele te estima, como você é a heroína dos seus filhos, como você é especial para eles. Amém? Amém? Então é completamente ok não ser ok todo tempo. É completamente tranquilo você não ser perfeita, porque você nunca vai deixar de ser amada e estimada. Amém? Tira um peso da gente. Não é legal se sentir mais aliviado? Amém. Então cuidado com a comparação, cuidado com a insegurança, torne sua insegurança em confiança, alinhe as suas expectativas. Amém? Bom, segundo ponto que eu tenho agora para falar com vocês é: nenhuma mãe precisa ser perfeita para fazer a diferença na vida. Então eu fico imaginando a família confusa. Jesus é maluco, ele saiu de casa para sair pregando, para sair fazendo um monte de coisa. Vai ele ficar aqui cuidando da gente, vai ele ficar levando o negócio dos nossos pais, do nosso pai adiante. Então eles acharam que Jesus era louco. E aí Jesus estava pregando num lugar lá e foi toda a família lá chamar Jesus, interromper a pregação de Jesus. Chegou um discípulo a Jesus e falou assim: Jesus, tua mãe, teus irmãos estão te chamando. Jesus vira e fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos que estão aqui são minhas mães, todos que estão aqui são meus irmãos. Então ela não foi perfeita, ela não entendeu 100% do chamado de Jesus, ela foi se revelando aos poucos para ela. A Bíblia fala que ela ia guardando as coisas no coração. Então, mas foi ela que incentivou Jesus a fazer o primeiro milagre. Foi Maria que, quando todos os discípulos desertaram Jesus, quando ele foi preso, que ele começou a ser chicoteado, que ele começou a colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele, quando ele foi crucificado, todo mundo abandonou Jesus, Maria estava lá. Pau para toda a obra. Então, ela não foi perfeita, mas fez a diferença na vida do seu filho. E quando ele mais precisava, ela estava lá. Amém? Amém. Então você não precisa ser perfeito para fazer a diferença na vida do seu filho. As suas orações fazem e muito a diferença na vida dos seus filhos. Eu vou te contar uma história. O nosso pastor, o fundador da igreja C3, Phil Pringle, ele perdeu a mãe com 4 anos de idade. O pai dele casou de novo com uma outra mulher e ele cresceu com a madrasta, com nenhum tipo de conceito de Deus em casa. Então ele se tornou hippie na adolescência, barba comprida, cabelo comprido, LSD, drogas, sexo e rock and roll. Esse era o lema dele. Nenhum conceito de Deus. Mas aí, aos 19 anos, ele foi convidado para ir numa igreja, teve um encontro radical com Jesus já no primeiro culto. E é o que eu chamo de o famoso 3 em 1. Primeiro encontro que ele teve na igreja, primeira vez que ele foi na igreja, ele aceitou Jesus. Manifestou demônios nele, os pastores expulsaram os demônios da vida dele. E logo depois que os demônios foram embora, veio o Espírito Santo e ele começou a ser batizado no Espírito Santo e falou em línguas. Tudo isso no primeiro dia. Depois ele foi descobrir que a mãe dele era cristã e orava por ele todos os dias. As suas orações vivem mesmo depois de morta. Mesmo depois da mãe dele enterrada, as orações dela ainda viviam, fazendo a diferença na vida daquele homem, marcando um dia, um encontro, que aquele homem ia ter um encontro com Jesus. E hoje nós só estamos aqui por causa da oração dessa mãe, porque a C3 não iria existir se não fosse essa mãe. Tem um ditado que diz que ao lado de um grande homem há uma grande mulher. E atrás de um grande homem tem uma grande mãe. Amém? Faz a diferença que a nossa mãe não faz na nossa vida. E você como mãe e pai pode fazer diferença na vida do seu filho. Suas orações contam. Amém? Amém. Minha mãe, ela sempre se dispôs a ficar de joelho para que eu pudesse ficar de pé. É uma mulher de oração e eu vivo o poder das orações da minha mãe. E nós podemos fazer o mesmo pelos nossos filhos. O seu exemplo faz a diferença.
A minha esposa esteve conversando com um colega de trabalho, né, conversando sobre o ramo que eles atuam, e é um ramo que rola muita desonestidade, rola propina, né, o ramo de comércio exterior, porto, vocês quem trabalha com porto sabe, fiscal, todo esse negócio é um ramo que rola mesmo um assédio aí para conseguir liberação de carga mais rápido. Eles estavam batendo um papo sobre a corrupção do ramo que eles trabalham, e a minha esposa falou assim, olha, eu tenho um princípio comigo, são dois. Eu quero que duas pessoas sempre tenham uma boa referência a meu respeito. Que o meu Deus, eu não quero entristecer o coração do meu Deus, por isso quando me oferecem alguma coisa eu não quero aceitar nada que não seja ético, não seja íntegro, não seja certo, correto, porque eu não quero entristecer o meu Deus. E dois, eu quero que meu filho tenha uma referência na vida. Eu quero que ele olhe para mim e veja que eu sou uma referência de caráter e de integridade e de como ele deve se portar na sociedade. O cara olhou para ela e fez, uau. Você estava pensando em oferecer alguma coisa para minha esposa, ali ele já desistiu. Então, você pode ser um exemplo na vida do seu filho. Seja, amém? Você também pode ser um exemplo de fé, além de integridade, de caráter ou de qualquer coisa do tipo, você pode ser um exemplo de fé. Em 2 Timóteo, que fica antes de 1 Timóteo, depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 5. Misericórdia ou amém? Misericórdia? Hoje o tempo não está misericordioso, precisa correr aqui, vamos lá. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Aqui a carta de Paulo, o apóstolo que escreveu 2/3 do Novo Testamento, um cara que plantou inúmeras igrejas, que foi fenomenal no meio cristão. Ele escrevendo para Timóteo, seu pupilo, alguém que estava levando adiante todo o trabalho de Paulo, ele disse assim, eu me lembro da fé não fingida da sua avó, e depois da fé não fingida da sua mãe, e eu sei que essa mesma fé agora habita em você. Então a fé ela passa de geração em geração, se a gente ensinar de fato essas coisas para os nossos filhos. Então imagina que bênção alguém poder falar de você, a falar do seu filho, olhar para o seu filho, olhar para o seu neto e falar, poxa, eu vejo a fé da sua avó em você, eu vejo a fé da sua mãe em você. Quem não gostaria de ouvir isso? Amém? Então, a minha mãe, ela foi a maior evangelista da minha vida que eu conheci. Ela foi ministro de louvor na minha vida, ela foi professora da escola dominical na minha vida, ela foi pastora da minha vida. Então, assim, ela é impressionante. Ela driblou inúmeras barreiras, porque o meu pai odiava esse negócio de crente, rasgou a Bíblia dela já uma vez, jogou fora, proibia ela de ir na igreja, e ela sempre dava um jeito, sempre com amor e tal, elas davam o melhor para poder ensinar os caminhos de Deus para mim e minhas irmãs. E eu me lembro que até hoje, que toda noite ela cantava hinos da harpa cristã para mim, que eu me recordo até hoje a letra dessas músicas. E ela lia histórias bíblicas para mim, que eu me lembro até hoje, me ajudava a decorar versículos bíblicos que eu me lembro até hoje, e princípios que eu carrego por toda a minha vida. Então, a sua fé em exercício gera uma influência na vida do seu filho que não tem limite, porque quando eu fui enfrentar as tentações da vida na minha adolescência, eu tinha alguns limites. Eu cheguei a virar um pouco da pá virada, mas eu lembrava dos conselhos de minha mãe. Eu lembrava, quando eu ia cometer aquele pecado bem pesado mesmo, aí vinha, o Espírito Santo ia me lembrando daqueles momentos, daquelas canções, da letra daquelas músicas. Eu não consigo pecar desse jeito, vou embora daqui. Não dava.
E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. E que a gente possa fazer o mesmo para os nossos filhos. O Joshua, ele tem um caderninho de oração. A gente veio corrido da estrada, eu queria trazer para vocês verem. E esse caderninho a gente coloca lá, foi ideia da Dani. Ela escreve as coisas que o Joshua precisa melhorar. Ele tem problema com ansiedade e a gente já ora pela ansiedade dele desde já. Então tem ali alguns pontos, tem 12 pontos lá. Ele conta os pontos e ele pede, gente. Chega de noite, vamos orar pelo meu caderninho? Você não precisa conhecer todas as histórias bíblicas para ensinar princípios para o seu filho. Você não precisa ser uma pastora, ser formado em teologia. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo. Você pode comprar uma Bíblia para criança, com histórias simples, e ler à noite com seus filhos. Você não sabe o impacto que você vai gerar na vida do seu filho quando ele crescer. Seja a maior evangelista do seu filho, amém? Isso serve para os pais também. Vamos tomar essa postura, porque se a gente não ensinar nossos filhos, o mundo vai ensinar. E o que o mundo vai ensinar vai nos trazer muita dor de cabeça. Amém? Então, você não precisa ser o top, o bam, perfeito, para fazer diferença na vida do seu filho. Último ponto que eu queria compartilhar aqui, já queria chamar o Rafa para ficar a posto, nós vamos encerrar já dentro de alguns minutinhos. É que não importa os erros do seu passado. Muita gente se carrega uma culpa pelo que fez lá atrás, achando que de alguma forma isso agrada a Deus. Não agrada a Deus. Deus quer te ver feliz, livre de toda culpa, livre de todo o passado. A palavra redenção, redentor, Cristo Redentor, significa aquele que nos salva, nos redime do passado, nos cura e nos coloca de volta ao nosso propósito original. Então ele apaga o nosso passado de erro, nos cura as feridas que esse passado trouxe e nos coloca de volta no caminho certo, no projeto original que Deus sempre quis que você vivesse. Glória a Deus. No livro de Samuel, a gente não precisa abrir lá, 2 Samuel, no capítulo 11 em diante, conta uma história de pornografia de Davi. Davi tendo um momento pornográfico. Homens, cuidado com pornografia, destrói casamento, destrói vidas. E Davi, ele estava no terraço do seu palácio e ele começou, estava bem no ângulo, na casa de uma mulher que eu creio que de propósito deixou a cortina aberta e começou a se banhar. Betseba, o nome dela, Betseba. E Davi aquela visão que entrou pelo olho, consumiu a mente, foi para o coração e ele mandou buscar aquela mulher, que ele ficou louco para querer se deitar com ela, sendo que aquela mulher era casada. Mas ele ficou tão consumido que ele não quis saber, né, que ela é casada ou não. Eu sou o rei, eu estou com vontade, eu quero, manda trazer para cá. Sendo que o marido dessa mulher era um cara que tinha aliança com Davi, era um cara que tinha aliança com o rei. Embora o rei não soubesse que aquele cara era leal a ele, o cara era muito leal a ele. E Urias, que era o nome desse cara, estava na guerra, lutando pelo rei. E o rei lá, fazendo festa boa com a mulher dele. Aconteceu que essa mulher engravidou de Davi. Davi astutamente mandou, né, os padrão lá, o destacamento daquele exército chegou. Ele falou: chama Urias. Urias, eu quero que você tire agora de folga. Tira a noite de folga, vai para casa, toma um banho, deite-se com a sua mulher,
Porque ele queria que Urias fosse para casa, deitasse com a sua mulher, quando a barriga começasse a crescer, o filho é de Urias. Não tem nada a ver com isso. Ninguém sabe, ninguém viu. Plano infalível. Mas Deus estava, E Urias era um cara tão leal a Davi que ele falou: imagina, meu senhor, que eu vou lá para minha casa me deitar com a minha mulher enquanto todos os meus amigos, companheiros de guerra, soldados estão dormindo no acampamento, se preparando para a próxima campanha de batalha? Jamais. Aí ele não foi, dormiu lá junto. Daí Davi tentou de novo embebedar o cara e mandar ele de volta para casa. Ele ficou bêbado, mas não foi, voltou e dormiu junto com os soldados. O cara era muito leal. Aí Davi pensou: o único jeito é matar esse homem. E ele mandou esse homem levar uma carta selada para o nome, pro comandante de guerra de Davi, e falou assim: olha, coloca Urias na frente da batalha, onde o calor da batalha é forte e com certeza alguma flecha vai acertar ele. Manda ele lá na frente. E quem entende de guerra, de estratégia, quando você está entrando numa cidade fortificada que tem muralhas, você não pode se aproximar muito. Que houve um caso até de um general morrer com uma pedrada de uma mulher que estava lá em cima da muralha, está na Bíblia, ela jogou, bateu na cabeça e o cara morreu. Um cara que era um mega guerreiro forte morreu com uma pedrada lançada por uma mulher. Que desonra, né? Mas ele fez de propósito para que Urias fosse morto. Urias morreu. E a Bíblia fala que Deus ficou muito descontente com Davi. Quando Betseba ficou sabendo da morte de Urias, a Bíblia fala que ela começou a chorar. Porque o marido dela morreu por culpa do adultério dela. Porque ninguém comete adultério sozinho, certo? Quando um não quer, dois não faz. Ah não, mas ele me atentou tanto, não... E aí, que papo é esse? Ai, mas eu fui seduzida. Eu fui seduzido. Deus te deu livre-arbítrio. E ela ficou extremamente mal, porque o marido dela morreu por causa dela. Aí aquela criança cresce na barriga e nasce. Mas ela nasce muito doente. E Davi vai correndo para jejuar, orar e buscar a Deus, clamando para que Deus curasse essa criança, para que essa criança não morresse. Mas acontece que não adiantou nada. Por vários dias Davi ficou sem comer, vestiu pano de saco, ficou orando e jejuando, e a criança morreu. Se você for ver a genealogia de Jesus, até hoje você pode olhar na Bíblia, está escrito em Mateus, se eu não me engano. Quando você chega na parte, aí fulano gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Aí depois de Davi fala de Betseba, mulher de Urias, que gerou Salomão. Aí dali ela ficou manchada na história. Mas mesmo aquela mancha não atrapalhou o futuro, é o ponto que eu quero chegar. A Bíblia fala que Betseba ficou tão angustiada com a morte da criança, que Davi depois, essa é uma diferença que a minha mulher vai falar aqui, a diferença da mulher o homem tem. Porque a gente se encana das coisas muito mais rápido que a mulher. Como pastor, eu nunca vi no aconselhamento um homem chegar a falar assim para mim: ai pastor, eu ainda estou apaixonado por aquela menina que eu conhecia 7 anos atrás, ela não sai da minha cabeça. Meu, passou 6 meses, o cara já nem lembra mais que ela existe. A mulher não, a mulher lembra. A mulher, ela se casa espiritualmente com alguém. Nunca beijou na boca, mas já está espiritualmente casada com o homem. Nós somos muito diferentes. A Bíblia fala que Davi, depois que o filho morreu, se levantou, escovou os dentes, lavou o rosto, tomou banho, se perfumou e mandou fazer um banquete e comeu. Desencanou. Todo mundo ficou: poxa, agora que o filho morre tu faz isso? Eu falei: não tem mais jeito, vou ficar lamuriando por quê? Homem tem mais essa pegada de desapegar. Mulher não, a Bíblia fala que Betseba ficou amargurada.
ficou angustiada. Matei meu marido, perdi meu filho. Olha a culpa que ela carregava. A Bíblia fala que Davi a viu abatida e foi consolá-la, e se deitou com ela, e Deus teve misericórdia dela, e ela gerou Salomão. Salomão foi olha, Davi tinha várias mulheres. Deus podia ter escolhido qualquer outra mulher para ser mãe do sucessor de Davi. Não era falta de opção. Mas Deus escolheu Betseba, mulher de Urias, mãe que sofreu a morte de um filho nascido do pecado. Tinha Abigail, Davi tinha outras concubinas, mas foi essa mulher, Betseba, para mostrar que não tem nada a ver em Betseba ser a mulher mais santa. Não tem nada a ver com Betseba ser a mulher mais justa, ser a mulher mais correta, mas tem a ver com a graça de Deus. Então não importa o seu passado de erros, não importa o seu passado de pecado, Deus pode gerar um campeão dentro de você. O mesmo ventre que gerou o filho do pecado, que faleceu, foi o ventre que gerou Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais influente que já pisou nessa terra. Meu Deus. Ufa! Eu não preciso ser tudo isso para ser uma boa mãe, amém? Amém. Qualquer situação, Deus tem misericórdia, perdoa, nos reposiciona para uma vida de bênção. Sabe o que significa o nome Salomão? O amado do Senhor. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Entenda que frustrações acontecem, é completamente normal, mas você não precisa se punir porque seu filho continua te amando. Ele te ama mesmo com suas imperfeições. Você não precisa ser perfeita para ser uma mulher influente, uma mãe influente na vida dos seus filhos. Basta você tomar algumas atitudes que vão honrar a Deus e fazer dos seus filhos um grande homem e uma grande mulher. Você pode nessa noite colocar no altar de Deus todo o seu passado, todo o seu histórico de traumas, tudo aquilo que te perturba. Se há alguma frustração ainda, uma insegurança em você como mãe, se há ainda em você aqueles picos e ataques de raiva que te transformam numa mãe monstro, você pode colocar tudo isso no altar de Deus nessa noite. Ele te capacita, porque Ele te escolheu para gerar um filho que antes de ser seu é de Deus. Então, se você é mãe, Ele confia em você e Ele quer te ajudar. Você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa ser perfeita para gerar um filho saudável, para gerar um campeão. Pai, contempla cada coração, cada mãe aqui presente, cada filho, cada filha aqui presente. Deus, nós colocamos tudo no Teu altar. Colocamos, Senhor, nossas frustrações, colocamos, Senhor, nossos pecados, nossos erros, nossa insegurança, nossa síndrome de comparar as coisas. Faz de nós a mãe, o pai, o filho, a filha que Tu queres que sejamos. Contempla cada situação, Senhor. Das situações passando na mente de mães aqui, com seus filhos, lembrando as frustrações.
Espírito Santo, remove. Que a partir de hoje todo mundo saia daqui com a certeza de que elas são amadas, mesmo não sendo perfeitas, e que elas nem precisam ser perfeitas, só precisam aprender a fazer o que é certo, ser exemplo de caráter e exemplo de fé. Que cada mãe aqui, Senhor, sinta a responsabilidade e o peso de orar pelos seus filhos, de criar um histórico de Deus na vida das suas crianças. Capacita cada um, porque ninguém precisa ser pastor, pastora, presbítera, diácono, o que for, para poder fazer isso. Qualquer mãe pode fazer isso. Espírito Santo, capacita cada um, e não deixe que nenhuma saia daqui, Pai, sem já ter uma ideia do que fazer com seu filho, para que ele te conheça e se apaixone por ti.